Olá, querido povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesse dia. Tem duas passagens da Bíblia que são muito interessantes, porque elas falam a respeito de Moisés, e nas duas vezes Moisés chega até o Senhor para levar para diante do Senhor uma reclamação do povo. O povo estava com sede, precisando de água. E é interessante porque, apesar de ser muito parecidas, acontece algo diferente na segunda passagem. Mas olha o que diz lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo 6. Diz assim: Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Então o povo precisava de água, e Deus fala para Moisés ferir a rocha, para que dela saísse água. Moisés fez assim, saiu água e o povo bebeu. Agora lá em Números capítulo 20, no versículo 8, diz assim: Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Bom, vocês perceberam que na primeira vez que Moisés chega diante do Senhor pedindo para suprir essa necessidade do povo que estava reclamando com sede, a primeira vez Deus fala para Moisés ferir a rocha, bater na rocha, que dali sairia água. A segunda vez Deus muda a ordem. Ele fala para Moisés falar a rocha. Mas acontece que Moisés não faz assim. Ele faz diferente do que Deus ordenou. Olha o versículo 11 do capítulo 20 de Números. E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente, e a congregação bebeu e também os seus animais. Então vejam que a segunda vez Moisés faz diferente do que Deus ordenou. Deus mudou a ordem. A primeira vez era para bater, a segunda era para falar, e ele bateu nas duas. Agora olha a consequência dessa atitude de Moisés. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Sabe o que eu quero conversar com todos vocês hoje? É dizer para vocês ficarem muito atentos ao que Deus fala. Porque às vezes a gente pode ou entender errado, ou interpretar errado, ou não ouvir direito algo que Deus tem nos falado e tomarmos decisões, fazermos algumas coisas, termos algumas atitudes que não são aquelas que Deus determinou para a nossa vida, e com isso colhermos coisas ruins, ou então deixarmos de usufruir aquilo que Deus tem. A grande verdade é que Moisés, nas duas situações, talvez Moisés pensou que fosse a mesma coisa, talvez Moisés viu uma situação muito semelhante, falou: vou agir da mesma forma, vou fazer de novo, afinal de contas eu já vivi isso lá atrás. Ou quem sabe, e é o mais provável, é que Moisés deixou a murmuração do povo afetar suas atitudes. Ou seja, as coisas que os outros estavam falando e fazendo fizeram com que ele tomasse uma atitude precipitada, deixou seus sentimentos falar mais alto, e com essa atitude ele deixou de entrar na terra prometida. Olha o risco que nós corremos quando nós deixamos o ambiente, as consequências, o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, afetarem as nossas decisões. Nós temos que saber exatamente aquilo que Deus tem nos falado. Tomar cuidado para não entender as ordens erradas, não achar que porque o ambiente está parecido, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá atrás, porque as coisas mudam, as situações mudam, o contexto muda. Algo que Deus falou para eu fazer lá atrás, Ele pode estar mudando a determinação para hoje e querendo que eu faça diferente. Então que em nome do Senhor Jesus hoje, você possa pensar, refletir a respeito dessa palavra e não deixar que as pessoas, o ambiente, o contexto, as situações do dia a dia façam com que a gente reaja com atitudes contrárias àquilo que Deus quer que façamos. Porque com certeza eu não quero e você também não quer
perder nada do que Deus tem, deixar de herdar as promessas do Senhor, viver os propósitos, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus abra os seus olhos nesse dia, que Deus te dê discernimento para ver, entender, ouvir claramente a voz de Deus e também a obedecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.